Fala galera, tudo bem? Professor Fernando Pessoa, prazer vocês aqui comigo e vem trazer para vocês as novidades sobre toxicológico lá do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? O que acontece, pessoal? Estou atendendo aqui um pedido muito especial. Se vocês não sabiam ainda, vou te contar. Quem me pediu para fazer esse vídeo foi o meu pai. Meu pai é já um idoso, né? Danadinho, custoso demais, é caminhoneiro, né? E ele pediu, ô meu filho, faz lá o vídeo explicando do toxicológico, eu quero assistir o vídeo. Falei, tudo bem, papai, eu vou fazer pro senhor. Então tá aqui cumprindo a missão pro meu pai que é caminhoneiro e pra você que tá do lado daí também que é motorista profissional ou que tem alguém na sua família que é motorista profissional e tá cheio de dúvidas sobre isso, ou também você que tem a categoria CD ou E na habilitação, porém você não usa mais nenhuma característica dessa, nem um veículo de carga, nem um caminhão, não usa um ônibus, não usa um conjunto veicular para usar a categoria CD ou E, usa lá a categoria A na sua motocicleta, usa a categoria B no seu Uber, por exemplo. Esse vídeo é para vocês, beleza? Então, o meu pedido para vocês é seguir o canal aqui para receber as novidades sobre legislação de trânsito, sobre as provas de concurso público e tudo mais. Além disso, você pegar esse vídeo e enviar para as pessoas que você conhece. Esse vídeo, inclusive, ele é educacional, então eu sugiro que vocês encaminhem para donos de empresas de transporte, para quem tem dúvida sobre as questões do exame toxicológico e as suas atualizações legais, beleza? Meu nome é professor Fernando Pessoa, já trabalho com legislação de trânsito há mais de 15 anos, sou especialista no assunto e vou ajudar vocês então com essa alteração complexa que veio agora recente no Código de Trânsito Brasileiro. Vou explicar para vocês como que era antes e como que é hoje, beleza? Antes da gente começar, preciso explicar para vocês o seguinte: o toxicológico ele faz parte da habilitação. Então todo condutor que vai fazer um tipo de atividade, ele precisa ter esse exame toxicológico, caso ele vá trabalhar de forma profissional, caso ele vá utilizar-se das categorias C para caminhão, D para ônibus e E para conjunto veicular. Vou explicar assim porque a aula não é sobre habilitação, mas resumidamente é isso. Então o que acontece? Você tem que fazer o exame toxicológico. E aí esse exame ele é obrigatório para quem, professor? Ele é obrigatório para quem tem de 18 anos até 70 anos. Sendo que existe uma renovação obrigatória desse exame, que é de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Você precisa atualizar esse exame para você poder fazer a condução do seu veículo. Beleza? Beleza, Fernando, entendi. Agora calma que eu vou te mostrar como que era antes e como que é agora, como que tá a questão da fiscalização do toxicológico. Pessoal, mentaliza uma coisa, nós tínhamos, né, na verdade nós temos ainda duas formas de fiscalizar o toxicológico. Primeira forma é o policial. É o policial rodoviário federal, o policial militar que trabalha no trânsito, é o agente da autoridade de trânsito que fiscaliza o trânsito. Esse agente da autoridade de trânsito, eu vou chamar de agente aqui pra gente ganhar tempo, tá? Mas toda vez que eu falar agente, é o agente da autoridade de trânsito, é o policial de trânsito. Esse policial, ele tem autonomia para fiscalizar e para também aplicar uma infração. A infração do toxicológico, ela está presente lá no artigo 165. É o mesmo rol aonde está a alcoolemia. O motorista que dirige embriagado, ele está no 165. E aí você vai olhar o 165, vai olhar o 165A, que é a recusa, e vai descendo ali. Então você vai encontrar as multiformas do 165, eu vou mostrar para vocês no quadro daqui a pouco. E o policial, ele tem o direito, então, de aplicar para você que está com o seu toxicológico vencido essa infração. Lembrar vocês que o toxicológico ele tem um tempo de espera de 30 dias, igual a habilitação. Sua habilitação venceu hoje. Até 30 dias você pode continuar fazendo a condução dos veículos automotores que estão na sua habilitação sem cometer nenhum tipo de infração. Mas você não pode passar dos 30 dias. O toxicológico ele entra na mesma linha. Dos 18 anos até os 70 anos, todo motorista tem que atualizar o toxicológico de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Beleza? Beleza, professor? Entendi. Então, primeira multa, o agente de trânsito. Ok. Segundo tipo de multa que a gente tem, que é a que mais gera dúvida de todo mundo, é a multa que a gente fala multa de balcão. Fernando, balcão? Como assim?
você vai atualizar a sua habilitação, você chega lá no Detran para fazer a atualização da sua habilitação. Exemplo, Detran de Minas, eu estou em Minas agora e eu vou lá atualizar a minha CNH. Chegando lá, no balcão do Detran, o agente do Detran ele vai olhar a minha habilitação e vai falar assim, opa, pera aí, Fernando, seu toxicológico está vencido há mais de 2 anos e meio. Vou aplicar uma autuação aqui para você. Essa autuação do órgão executivo de trânsito estadual, que é o Detran, é uma autuação de balcão. Então a gente tem 2 formas de fiscalizar o toxicológico. O policial que está lá na pista vai te fiscalizar durante a condução do seu veículo automotor e a outra forma que é o balcão. A forma balcão é o agente do Detran que vai te fiscalizar. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vou te mostrar como que era antes a fiscalização do toxicológico e como que ela está hoje. Presta muita atenção porque aqui que mora o perigo, beleza? A gente tem o Código de Trânsito, então, de uma forma avançada. A gente tem a fiscalização antes e a gente tem a fiscalização como que ela vai ficar agora. O que eu preciso chamar a sua atenção? A Lei 14.599 de 2023, ela trouxe as alterações. Junto com ela veio a resolução do CONTRAN, a 1002 de 2023. Essa resolução, pessoal, ela referendou uma deliberação, que é a 268. E com essa, fazendo todo esse trajeto processual, legal, nós temos então uma grande mudança na fiscalização e no uso do toxicológico, que ao final desse vídeo eu vou deixar a minha opinião para vocês como especialista de trânsito, beleza? Vamos lá então, vamos entender. Antes, como que era antes? Antes você tinha 2 formas de fiscalização. Já acabei de explicar para vocês. O agente da autoridade de trânsito ou a multa de balcão. O que o agente da autoridade de trânsito, o policial rodoviário federal, policial militar, ele fazia? Ele fazia a infração do artigo 165B. Essa infração do artigo 165B, que está aqui, ela falava o quê? Ela falava dirigir veículo categoria C, D ou E. Ele falava, ó, falava. E aí, essa condução de categoria C, D ou E com o toxicológico vencido, né? Sem realizar o toxicológico. O toxicológico, as regras dele, tá lá no 148A. Isso era antes. Porque o que aconteceu? O 165B, ele sofreu uma alteração. Foi retirado essa parte aqui do texto. Ficou assim agora, ó, dirigir veículos sem realizar o toxicológico. Ou seja, tirou a categoria C, D e E. E aí tá a grande mudança. Então vamos primeiro entender como que era antes e como que tá agora. Pessoal, antes, o agente da autoridade de trânsito, ele parava você, motorista, e ele fazia a seguinte fiscalização. Ele olhava a sua habilitação. O item 1, a habilitação, sua CNH. Categoria C, D ou E. Ok, tudo bem. Depois, o veículo que você estava conduzindo, dirigindo. Veículo categoria C, D ou E. Por quê? Porque o artigo 165B falava isso. Dirigir veículo categoria C, D ou E sem o toxicológico. Então ele observava esses 2 itens e olhava o seu toxicológico. Toxicológico em dia? Boa viagem. Toxicológico vencido há mais de 30 dias, infração. Qual infração, professor? 165B. Era assim que funcionava. Lembrando vocês que a questão do EAR, exerce atividade remuneratória, era indiferente, tanto faz. Tanto faz se você tinha atividade remunerada na habilitação, nas observações da sua habilitação, ou não fazia diferença para o agente da autoridade de trânsito, para o policial. Então fechamos então a fiscalização do policial, beleza? O que ele fiscalizava? A habilitação e o veículo que estava dirigindo, nada mais. Ok, fechou. Fechamos então a fiscalização antes do policial. Agora, e do balcão, lá do Detran? Balcão, Detran, como que era, professor? O cara do Detran, ele ia olhar se você tinha habilitação CD ou E e ele ia olhar se você tinha o EAR. Lá no balcão era importante. Lá no balcão do Detran, ele observava se você tinha atividade remunerada ou não. E se o seu toxicológico tivesse vencido, ele te autuava no 165B. Ah, beleza. Isso era antes.
Porque mudou literalmente tudo. Vamos entender agora como que é o agora. Vou aqui trocar o meu pincel de cor para te auxiliar aí na fusão mental. O azul aqui é o antes e o vermelho é o agora. Agora, como que ficou? Vamos entender agora. Lembrando você que agora o artigo 65B, dirigir veículo automotor sem realizar o exame toxicológico do 148A. Como que ficou agora então? O agente da autoridade de trânsito, o policial, ele continua aplicando o 165B. Só que tem um detalhe. Agora ele vai observar apenas a sua habilitação. Sua habilitação é categoria C, D ou E? É. Sua habilitação é categoria C, D ou E. Beleza? Então se a sua habilitação tem C, D ou E, você já entra na fiscalização. E aí, o grande detalhe, antes o veículo tinha que ser CD ou E, agora é qualquer veículo, porque o artigo mudou. Dirigir veículo, qualquer veículo com toxicológico vencido. Então o que acontece aqui agora? Continua não tendo diferença para o policial se você tem EAR ou não. Só que agora o policial só vai observar a sua habilitação, nada mais. Ele vai te pedir habilitação, você vai mostrar a habilitação para ele. Ele vai olhar, tem lá C, D ou E, automaticamente ele já vai observar se seu toxicológico está vencido ou não. Professor, só quer me dizer que se eu chegar lá então na fiscalização de motocicleta, que é uma categoria A, eu tenho categoria A e D, o policial vai fiscalizar o meu toxicológico? Vai. Então você que é motorista, indiferentemente se você exerce atividade remunerada, indiferentemente se você já aposentou o caminhão, se já aposentou seu ônibus, se você não trabalha mais nem com C, nem com D, nem com E, você tem no seu prontuário categoria C, D ou E, na fiscalização do policial, ele vai te cobrar o toxicológico porque tem na sua habilitação C, D ou E, indiferente do veículo que você esteja conduzindo. Você entendeu isso? Então se você trabalha hoje com Uber, você chegou na fiscalização de carro, chegou lá de HB20, de Ford Ka, de Gol, de Voyage, de caminhonete, uma S10, e você tá lá passeando com a sua família, e aí você mostrou a habilitação pro policial, tem lá C, D ou E, automaticamente ele já vai fiscalizar o seu toxicológico. Essa que é a grande mudança que nós tivemos na questão da fiscalização. Observações para prazos. Esse prazo, ele tem o vencimento, né? Ou seja, ele tem o começo. Por quê? Porque isso vale a partir da data de 28 de dezembro de 2023. Então, se vale a partir de 28 de dezembro de 2023... e você tem 30 dias para atualizar o seu exame, a fiscalização começa do agente, do policial, a partir, então, de 28 de 1 de 2024. Essa é a fiscalização do policial. Vamos avaliar agora a fiscalização de balcão. A de balcão é o seguinte, ele não olha mais o EAR. Ele olha simplesmente se na sua habilitação tem categoria C, D ou E. Ou seja, hoje, o toxicológico, da data de 28 de 12 de 2023 para frente, tanto para o policial quanto para o agente do Detran, para fazer a multa de balcão, é preciso apenas que a sua habilitação tenha categoria C, D ou E. Bom, pessoal, o que acontece? Tem que tomar cuidado, por quê? Porque a multa de balcão mudou. Então, o policial faz um 65B, que é uma multa gravíssima vezes 5. Você vai pagar 1.467 de multa, é uma multa gravíssima vezes 5, tá? Vai somar 7 pontos ao seu prontuário. Mas, com essa renovação, o agente do Detran não aplica mais um 65B, igual era antes.
ele agora aplica o 65D, que é essa aqui, ó. Deixar de realizar exame toxicológico conforme o artigo 148A. Penalidade, multa de 5 vezes, R$ 1.467 de multa, 7 pontos na habilitação, suspensão do direito de dirigir e detalhe, pessoal, essa é a multa de balcão, tá? Então, resumindo para vocês, vamos lá. A fiscalização mudou. Antes o policial, ele avaliava a habilitação CD e E e o veículo que você estava conduzindo deveria ser CD ou E. Deveria ser. Só que com essa alteração, o artigo 65B, ele deixou de colocar a categoria CD ou E no nome, então é só dirigir veículo. Ou seja, se você chegar agora numa fiscalização policial de motocicleta, de veículo automotor, de carro, de ônibus, o veículo que você chegar, indiferentemente da categoria, você vai mostrar a habilitação para o policial. Ele vai identificar que tem lá C, D ou E. Automaticamente ele vai fiscalizar o seu exame toxicológico. Ou seja, a cada 2 anos e meio você tem que renovar o seu exame toxicológico. Essa é a fiscalização policial. A fiscalização de balcão, que é lá no órgão executivo de trânsito do estado que está a sua habilitação, a de balcão ele só vai olhar também a sua habilitação. Então mudou, pessoal, mudou bastante. Fernando, agora fala pra gente aqui o que você acha disso tudo. Bom, pessoal, eu acho o seguinte, se particularmente essa mudança ela fosse tão vinculada, né, às questões de benesses do Código de Trânsito Brasileiro, eu acho que seria o seguinte, pessoal, a gente teria melhorias. Eu não vejo como uma melhoria você fiscalizar uma pessoa que já se aposentou, uma pessoa que não usa mais a categoria CD ou E, como um motorista que necessariamente trabalha com o veículo de carga, com o veículo de transporte e precisa que o toxicológico seja feito. Você tem que pagar você condutor, dono da habilitação, proprietário da habilitação, você tem que pagar pelo exame toxicológico. Essas clínicas são clínicas particulares, vinculadas a órgãos de trânsito. Elas não são clínicas governamentais, não são clínicas vinculadas a um órgão público. O dinheiro que você vai pagar por esse exame, ele não é reinvestido no trânsito. Então eu particularmente não vejo com bons olhos. Essa é a minha observação como especialista em trânsito. Não vejo isso de uma forma legal, uma forma interessante. Eu não vejo como um benefício para nenhum tipo de lado, nem para a sociedade, e nem para o trânsito, e nem muito menos para o proprietário da habilitação. Não vejo essa questão, tá? Essa é a minha observação, minha singela contribuição aí com vocês. Eu, de coração, espero que todas essas normativas e essas alterações, elas sejam revistas pelos órgãos de trânsito, né? E que a gente possa minimamente melhorar e não regredir. Eu acho que isso aqui foi, sim, uma forma de regressão, até porque você penaliza de uma forma financeira e de uma forma que incomoda. A cada 2 anos e meio a pessoa ter que fazer um exame, sendo que ela é dispensada desse exame. Ela é dispensada desse exame. Claro, pessoal, o combate ao uso de qualquer tipo de ilícito no trânsito tem que ser ferrenho. Porém, entretanto, todavia, você não pode penalizar, por exemplo, meu pai, que já é um motorista aposentado, que tem um caminhão, e que, a partir de agora, ele vai ter que voltar a fazer, a renovar os toxicológicos dele, porque mesmo ele não utilizando mais a categoria C, nem a D, nem a E, e nem exerce atividade remunerada mais, né? O caminhãozinho fica parado na porta da casa dele, não serve para mais nada, e ele vai ter que fazer todo o processo, e eu acho que você acaba penalizando quem não precisa nessa relação. Uma outra coisa é o uso dos recursos públicos, do dinheiro arrecadado com esses exames em prol do trânsito, que não tem nenhuma política pública que determina isso. Então eu acho que assim um atraso na questão do trânsito, sem falar da complexidade da legislação, mesmo eu desenhando no quadro para vocês, fazendo com muito carinho, com muita calma, ainda é complexo e não vai ser difícil eu saber que você teve que assistir a aula 2 vezes para poder entender, devido à complexidade, tá bom?
tiver alguma atualização eu passo para vocês. Não esqueçam de enviar o vídeo aí para todo mundo, para o pessoal assistir e entender como que vai ser a fiscalização agora, beleza? Beijo no coração, obrigado a vocês e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.